Bom dia, que alegria estar com você no nosso programa Semeando a Palavra de Deus nesse mês de setembro, em que é dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. Por isso que a produção do programa convidou o padre Edmilton, do Instituto Nova Jerusalém. O Instituto, olhar para ele é olhar para a própria Bíblia, é lembrar do meu querido irmão, amigo que está no céu, Padre Caetano de Tilesse. Bom dia, muita alegria, a sua disponibilidade, agradecer de estar aqui com a gente, para bater um papo sobre a Palavra de Deus, mas antes de bater sobre a Palavra de Deus, eu queria saber como foi o seu testemunho de chamado para Nova Jerusalém com o Padre Caetano. Então, bom dia, Biapina, bom dia aos nossos amigos aqui que acompanham o programa. Bom, a minha experiência com o Padre Caetano, eu acredito que começou já na Renovação Carismática. Eu sou filho da Renovação Carismática aqui, da Arquidiocese de Fortaleza, desde 2001. E nesse mesmo ano eu fui convidado para participar das missas das 17 horas lá na Igreja Matriz do Cristo Redentor. Assisti muita missa com o Padre Caetano. Exatamente, você sabe como é lá, né? A experiência. A experiência. E nessa missa nós chegamos atrasados, porque nós pegávamos o grande circular, e domingo você sabe como é, né? Lotado, a gente voltando da praia. Sim. E quando nós chegamos, eu só lembro daquele homem grande, imenso, sentado na cadeira do presbitério. Sim. Totalmente em silêncio, porque já era o pós-comunhão. E então só restou a nós esperarmos terminar a missa das 17 e aguardar a missa das 19 horas. Mas nesse interim, nesse intervalo, a minha percepção de ver um homem de oração, homem totalmente cheio de Deus, e que ele não precisava falar muito. Ele falava o que o Espírito Santo suscitava nele, e por ser um homem de oração e um homem da palavra, né, então quem olhava para ele era impactado. Né? Acho que a sua geração, né? Sim. Moisés, Emi, Lúcia Negreiros e tantas outras pessoas daquele contexto beberam dessa fonte. Né? E ele não retia nada, era mesmo passar a experiência. Não somente uma palavra, a Bíblia de forma técnica, mas uma Bíblia, a palavra contemplada. Sim. E fazer com que as pessoas contemplassem essa palavra na sua vida, na sua história. E eu acredito que casou muito com a experiência da Renovação Carismática, porque ele abraçou, formou. Então, voltando, né, para a experiência lá da missa, o irmão Erasmo, que é padre hoje, ele nos viu, né, percebeu que nós éramos de grupo de oração e convidou para nós conhecermos o mosteiro, a casa onde o Padre Caetano morava. Sim. E eu, a princípio, Ibiapina, eu tinha um certo medo de andar pelas ruas do Pirambu. Um preconceito bobo. E nem morava tão longe, morava no Antônio Bezerra, né? Sim. E quando ele foi levando a gente para o mosteiro, né, naquelas ruas, naquelas vielas, né, eu me surpreendi. Porque as crianças chegavam para ele, para o irmão que era noviço, e padre, bença. Sim. E aquilo me encantou demais, porque por onde ele passava e arrastava a gente, levava a gente, eram sempre as pessoas acenando. Então, assim, para quem nunca foi para o Pirambu e ver aquilo, para mim foi assim, uma alegria muito grande, uma surpresa. Agora, quando a gente estava chegando e vendo aquele prédio grande que tem o símbolo, né? Sim. Em hebraico, né, a menorá da Jerusalém, aquilo dali me deixou assim com frio na barriga. Porque eu nunca imaginava um mosteiro na favela. Sim. Não imaginava. E, ao mesmo tempo, era sem ter palavras, mas só contemplar aquilo, né? Sim. O projeto de Deus no meio daquele povo. Povo simples, né? Sim. E de lá surgiu frutos, muitos frutos. Muitos. Então entramos, você parece que entra em outra dimensão, né? Entrando ali. E ali foi o meu primeiro contato com a Nova Jerusalém, né? Depois de 8 anos... foi que aí eu senti os apelos de Deus, porque a gente sempre recorre a Nova Jerusalém para pedir pregadores para retiro, uma pregação, cursos bíblicos também, tanto os irmãos como as irmãs. Sim. E depois desse período, eu me inquietei, pessoalmente falando, né, sobre a questão, e agora, o que é que eu vou ser da minha vida? Sim. Né? Será que, estando na renovação, mas a vocação matrimonial, presbiteral,
vida religiosa, e eu encontrei lá na Jerusalém, né, fiz o caminho vocacional de discernimento, Sim. e surpreendentemente eu não fiquei só naquela primeira experiência de andar nas ruas do Pirambu. Sim. Depois de muito tempo eu ando e hoje me pedem a bênção. É fascinante como Deus ele vai agindo, né? E eu conheci, assim, eu fiquei muito próximo do Padre Caetano já no seu período mais de enfermidade. Ah, sim. 2008, 2009, até o falecimento dele. Sim. A minha turma foi a última turma que entrou na Jerusalém que ainda conviveu com o Padre Caetano. Na minha experiência, que eu passei um mês de experiência lá, né? Sim. Para discernir a vocação e tudo, um dia o Padre Caetano resolveu sair, porque ele andava de cadeira de roda, mas ele deu uma vontade nele sair pelo mosteiro andando, né? Com as irmãs levando ele na cadeira de roda. E ele foi lá no noviciado, onde eu estava fazendo a experiência. E o Padre Jackson, hoje, que naquele momento era noviço, falou para ele, padre, aqui é o Edmilton, ele está fazendo experiência aqui, ele quer apostar a vida dele também. O Padre Caetano só olhou assim, com o olhinho para mim e disse, é para entrar e para ficar. Depois dali não tinha muita coisa para... Não tinha mais volta, não. Não, a palavra do Padre Caetano era uma palavra que quem escutava, você se enchia de Deus. E deixava a coisa acontecer na sua vida, mesmo que isso fosse desenrolar mais na frente, sabe? Era uma coisa assim profunda. Eu tive poucos momentos com ele, mas assim, era no silêncio dele que eu percebi a ação de Deus. Nesse momento. Você vê o seguinte, na minha juventude, no início também da renovação carismática, né? E a primeira vez que eu conheci foi, primeiro me falaram da tia Beatriz, né? Sim, tia Beatriz. E aí eu fui para a tia Beatriz e passei recebendo a oração, cura interior, né? Aí sentindo naquela pobreza, mas uma riqueza de Deus na pessoa, né? E ela falou do padre, né? Para ir à missa do padre. A primeira missa que eu fui, realmente, como você, ele não falava muito, ele transmitia muito Deus. Exatamente. Né? Com os seus gestos, com o seu olhar, com a sua maneira, e principalmente a paz. E aquilo me fascinou também. Eu não perdia 5 da tarde, estava lá na missa com ele, né? E depois disso comecei a me aproximar dele, né? E houve assim uma empatia também dele com a minha pessoa, como advogado, né? Então, algumas questões jurídicas lá, outros problemas, ele sempre me ligava e consultava, e eu ia lá conversar com ele naquela simplicidade dele, né? E admirava muito o amor que ele tinha pela palavra de Deus, pela Bíblia, era uma coisa, e não só o amor, mas o conhecimento, né? Sim. Teologia, um homem extraordinário de conhecimento. E era, Ibiapina, um conhecimento que a experiência dele sair da Bélgica e vir para aqui América do Sul, Brasil, Fortaleza, Pirambu, é porque essa palavra, Deus estava lá dentro dele, né? Não, você tem que passar essa experiência, né? Essa vida contemplativa que ele passou 22 anos no mosteiro cisterciense trapista na Bélgica. É claro que era um movimento de uma época, né? Ver o Concílio Vaticano II, né? Esse impulso de evangelização que o mundo estava vivendo, né? E o concílio impulsionou isso. Então, o Espírito Santo suscitou várias experiências dessas, e uma delas foi o Padre Caetano. Então, a experiência que ele vivia por trás dos muros do mosteiro, em Orval, na Bélgica, ele queria levar para as pessoas mais simples, que as pessoas tinham condição de compreender e visitar a palavra de Deus diariamente. Olha, eu confirmo isso porque eu sou testemunho ocular, presencial, né, desses cursos que ele dava à noite, né? Sim. E que eu estava, já na época eu já fazia faculdade, já era advogado também, recém-formado. Eu e minha esposa, a gente sentava no meio de pessoas humildes, analfabetos, ouvindo sobre teologia, e eu ali no meio deles, eu olhava para um, olhava para outro, não tinha nenhum autoridade, nenhum doutor, letrado. Uma pessoa simples, o povo mesmo ali do bairro, ali, que estava ali, naturalmente, talvez nem entendesse, mas entendia a linguagem do amor, a palavra de Deus. E houve um tempo que
ele me convidou para ir à biblioteca, né? E eu me lembro muito bem que tinha uma escadinha, não sei se ainda tem, era bem estreitinha, e a gente subia, era em cima, Sim. na biblioteca, e ele começou a me mostrar várias Bíblias, né? Me mostrava Bíblia em hebraico, em aramaico, em grego, e ele lia tudo, né? Sim. Mostrando tal. E o amor que ele mostrava, aquela Sim. coisa, isso a gente ficava... Eu ficava no céu com ele. Era né? o que consumia o Padre Caetano. Ele queria dar a conhecer aquela palavra da qual Deus se revelou a ele, que não estava mais tendo condição de ficar contido nele. Então, o esforço, a vida dele toda, né? É engraçado, porque ele veio aqui, né? Para cá já com toda uma estrutura, né? Ele já era padre, né? Já era exegeta, um grande estudioso. Então, ele já tinha um método de estudo. Sim. Então, agora ele pensou, eu vou continuar, né, fazer as revistas bíblicas, mas, ao mesmo tempo, para ele, agora a vida tinha sentido ele com as pessoas mais simples, né, com a Dona Maria, Sim, da beira da praia. Da beira da praia. Né? Era para essas pessoas que a palavra de Deus agora estava destinada. Aqueles pescadores humildes. Sim. Nós temos, inclusive, uma senhora que é do movimento bíblico, que ela é leiga da Nova Jerusalém. Sim. Que ela é analfabeta. Sim. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Dona Inácia, se ela estiver acompanhando o programa, ó, Deus abençoe, viu, Dona Inácia? Estou entregando aqui a senhora. Mas ela é um testemunho vivo do que eu vi também nesse tempo todo. Eu tive muitas experiências com o Padre Caetano, e dias que eu estava assim muito cheios de Deus, assim, a gente está com a sede de Deus. Aí eu cheguei, Padre Caetano, o que é que eu faço para conhecer a palavra de Deus? Eu rezando todo dia com a palavra, lendo a palavra todo dia, para me ficar bem conhecedor da palavra de Deus. Com quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 40 anos, você fez um pouquinho. Ora, se o Padre Caetano já, né, na sua idade, já bem experiente, né, ele diz, mano, não sei muita coisa da Bíblia, não. Porque a Bíblia é um universo, é uma coisa muito profunda que é dado como dom para nós, né? Conhecermos, estudarmos, rezarmos, a partir dela contemplar a ação de Deus na vida, na história, né? E na nossa história, na nossa vida. Então, a palavra de Deus está muito unida ao nosso processo vocacional de corresponder ao chamado de Deus aonde Ele queira. Aonde Ele queira. Então, a palavra entra, né? A palavra ela é comunicação de Deus para nós vivermos uma vida plena, uma vida com dignidade como filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Vive e ressuscitado, que é a nossa alegria. E para você que está nos ouvindo e nos acompanhando com o nosso programa, como é que está a Bíblia na sua história? Bem, nós vamos para o nosso segundo bloco e vamos continuar falando sobre a palavra de Deus. Essa semente está sendo colocada no seu coração, com certeza muitos frutos de santidade, de amor nascerão e frutificarão na sua vida. Que alegria estar com você com o nosso programa Semeando, hoje semeando a palavra de Deus com o Instituto Nova Jerusalém, também conversando sobre o nosso inesquecível Padre Caetano de Tilés, que com certeza já está no céu e também intercedendo por cada um de nós. E foi através do Padre Caetano que realmente nasceu um amor muito profundo na minha vida e transformou a minha vida com a palavra de Deus. Bem, Padre Edmilton. Edmilton. É difícil um pouquinho mesmo. É difícil. Mas um irmão, né, querido nosso, é uma alegria estar aqui com você, conversando sobre a palavra de Deus. Você estava falando sobre o poder da palavra de Deus, de transformar a palavra de Deus. O Instituto Nova Jerusalém deve estar aberto também para vocações. Sim. E como é que está essa caminhada lá dentro do Instituto com a juventude? Se existem cursos? Como é que vocês trabalham, né? Porque faz tempo que eu não vou lá, mas já agora eu estou com vontade de recordar. Vamos renovar esse convite, viu, Biopina? Por favor, participe lá das nossas missas. Nós temos missas diárias às 17 horas, de segunda a sexta, no mosteiro mesmo, aberto ao público. Qual é a hora? 17 horas. 17 horas. 5 horas da tarde. Segunda a sexta. Segunda a sexta.
Isso. Bom, graças a Deus, Deus tem nos dado vocações, né? Cada ano, muitos jovens, a partir do vocacional, vai fazendo um caminho, né? E daí vai passando pelas etapas vocacionais, né? Então, acredito que vou deixar os meus contatos aqui, né? Que vai aparecer nos créditos. Então, os jovens que quiserem, né, discernir a sua vocação, é só mandar uma mensagem, né? Ou ligar, que aí nós vamos orientar, marcar um encontro, né? É muito importante, né, perceber os apelos de Deus quando um jovem está se sentindo ali chamado, né, para discernir o que Deus está querendo. Mas graças a Deus estamos caminhando, né, todos os anos entra jovens, né, isso na dimensão masculina, mas também temos as irmãs também, que todos os anos também, graças a Deus, Deus está mandando vocações. E o ramo leigo, nós temos um ramo leigo da Nova Jerusalém, que está aqui em Fortaleza, Maracanaú, Mossoró, Teresina, já tem algumas pessoas, e Vespasiano também tem algumas pessoas, né, em Minas Gerais, onde nós temos casa. Então, nós temos um ramo leigo também, né, no Instituto. Você falou também o lado feminino, né, das meninas, que eu ainda não entrevistei. Eu ver se no próximo programa eu ainda, brevemente, a gente convidar uma para a gente conversar com elas também. Que é uma alegria também ver essas jovens também seguindo, principalmente também, no Instituto Nova Jerusalém, que é para nós, para a igreja, né, uma obra de Deus, né, com certeza. Então, eu queria saber de você também, assim, a sua família, seu pai, mãe, já eram da renovação também? Quantos irmãos e como foi, assim, a tua saída de casa? Biapina, meus pais já estão com Deus, né, já faleceram. Minha mãe faleceu em 2021 agora, né, 2 anos atrás, meu pai em 2012. Por incrível que pareça, eles não eram de caminhada. Digamos assim, a minha mãe, ela ia para a missa aos domingos, junto com meu pai. Meu pai tinha uma tradição muito grande de ir para Canindé. Sempre quando ele comprava um carro, tinha uma missa lá na igreja lá de Canindé, da bênção dos carros. Então, levava todo mundo. Sim. Né? E quem é que não tem uma promessa com São Francisco? Exatamente. Meu pai era muito franciscano. Eu também, muito. A minha família também era. Inclusive, eu fiquei devendo uma promessa a São Francisco, né? Só se cortando um pouco da história, porque quando era criança, eu tive sarampo e quase morri naquela época, não tinha muito remédio, né? Sim. E minha mãe fez uma promessa com São Francisco, se eu escapasse do sarampo, né, eu ia ter que fazer minha primeira comunhão em Canindé, com um traje de São Francisco e tal. E realmente eu já estava com 12 anos e a gente não tinha condição de ir a Canindé, né, para pagar a promessa. Aí a minha mãe foi com a minha avó falar com o bispo lá para poder eu pagar a promessa mesmo em Sobral para mim fazer a primeira comunhão, né? Tá tudo próximo lá, né? Então, só assim, vendo como seu pai tinha também esse encontro, essa peregrinação para Canindé, é muito próprio da nossa geração também. E o interior, todo o interior, assim, né, nosso estado, tem muito da religiosidade quando nós vamos, né, alguma cidade do interior. Então, minha referência de fé foi essa. Não houve, desde criança, assim, um engajamento. Eu não sei o que era ser coroinha. Eu era uma criança tímida, inclusive, né? Eu também era. Então, para você ter uma ideia, a minha mãe meio que me empurrava para a primeira Eucaristia, para me preparar. Eu tentei a primeira Eucaristia 3 vezes. As 2 primeiras eu fugia, eu não continuava, bati o pé, não vou. Né? Foi na terceira vez, e já mais ou menos com essa altura aqui, que eu tenho 1,94 de altura, então eu já estava no meio das crianças. Olha aí. Então eu ficava meio envergonhado, mas eu pensei, não, acho que vai ser agora que vai dar certo. Eu já estava com 14 anos, aquela coisa toda. Mas mesmo com a primeira Eucaristia feita, depois veio o Crisma, né, aos 19 anos, eu ainda não tinha uma experiência de Deus, com Deus, uma coisa profunda que mexesse com a minha história mesmo. E foi numa época, no ano de 2000, que meu pai ele teve um problema de saúde, ele infartou. Sim. Né? E eu já estava naquela época de estudar muito, porque era vestibulares e mais vestibulares que eu fazia. E até parei de ir para a missa por causa dos estudos. Sim. Né? Eu mergulhava mesmo, né, horas de estudo, mas foi com esse momento do problema de saúde, do infarto do meu pai, que foi muito grave, inclusive, né, aquilo me amedrontou muito, né, e eu recorri a quem? A Deus. Por isso que eu voltei a participar das missas, lá no meu bairro mesmo, e eu não sabia, na verdade, que aquelas mesmas pessoas do Crisma que eu participei
agora estavam engajadas num grupo de oração da Renovação Carismática. Então, muitos deles, uma amiga de infância, que é a Valdenise, que ela deve também estar assistindo o programa, ela que me chamou para participar de um grupo de oração. Sim. Né? Então, foi a partir disso, de um grupo aberto até o seminário de vida no Espírito Santo, foi que a minha vida deu uma mudada total. A minha mãe, para você ter uma ideia, Sim. desculpa, ela queria que eu fosse para a igreja. Vai para a igreja! Quer ser pagão, não sei o que, aquelas motivações de mãe, né? Certo. Que quer que o filho vá para a igreja. É mãe chata, né? Pois é, para mim que era jovem naquela Sim. época, né, escutava muito isso. Mas ela queria que eu fosse pelo menos para a missa uma vez na semana. Ela me forçando. Quando eu passei por essa experiência com Deus, seminário de vida no Espírito Santo, eu ia para a igreja de domingo a domingo. Era todo dia, grupo de oração, missão. A minha mãe não gostou. Eu sempre falo dou um testemunho, na verdade, né, com esse conteúdo, porque a minha mãe imaginava, né? Ela queria que eu estivesse nos caminhos de Deus, mas foi mais além do que isso, do que ela pensava, né? Era uma vida que eu descobri, que eu digo, eu não quero mais deixar isso aqui nunca mais. E a coisa só foi se aprofundando, né? Então, eu acredito que eu fui esse instrumento para minha família, Sim. né? Até para que eles também encontrassem a Deus, né? Do jeito deles, da maneira deles, tanto meus pais como os meus irmãos também, Sim. né? Mas eu fui sendo seduzido por Deus. Eu fui percebendo, né? Porque muita gente pensava assim, nossa, mas os teus pais não são de igreja, mas você é tão assim. Eu pensei que a sua família toda era engajada. Eu digo, olha, é um desejo que eu tenho, mas o que Deus está fazendo na minha vida, eu tenho só que dizer sim a Ele todo santo dia, né? E não imaginava ser religioso, não imaginava me ordenar padre. Eu acho que foi assim, esse amor que foi crescendo, né? Todos nós, como batizados, nós já temos esse selo. Sim. Né? E o Espírito Santo, na verdade, precisa só de uma brechinha para ele transbordar. Sim. E eu acredito que foi essa a minha experiência. Uhum. E ainda está acontecendo ainda, né? A grande graça que nós temos é que quando Deus chama, ele vai ainda mais fazendo com que a gente vá para águas mais profundas. É verdade. É tanto que quando eu fui convidado para fazer o seminário de vida no Espírito Santo, eu fiz lá com o Padre Batista em Nazaré, que era outro expoente maior da renovação, do início da renovação, era Padre Caetano, Padre Batista, minha bênção, Padre Batista, que eu amo tanto. Isso. E então, eu achava que o seminário de vida no Espírito Santo, terminou o seminário, pronto, né? Terminou. Só que depois eu fui entender o nome, Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, para mim, o seminário de vida não terminou. Isso. Continua. O meu dia a dia é um seminário de vida no Espírito Santo. Você sabe lá o que é ser uma vida no Espírito Santo? Exatamente. Né? Se a gente soubesse todo dia pedir essa renovação do Espírito Santo na nossa vida, né? Que nos dá força, que nos realmente pelo Espírito Santo que vem a nossa bondade, que nós humanamente não temos condição de fazer nada de bem nem de bom. Sim. Só pelo Espírito Santo. Só ele que faz novas todas as coisas em nós. Sim. Por mais que nós temos as nossas limitações, mas quem nos faz ir além das limitações é a própria ação do Espírito, né? Que faz a gente ver aquilo que está além, né? As barreiras, né? Você mesmo, né? Na questão de iniciar um projeto de evangelização, você só queria 1 minuto. 1 minuto. Mas teve 1 hora. E isso foi durando e perdurando e está hoje aqui, né, dando frutos. Então, é a ação do Espírito. Ele faz novas todas as coisas. E interessante. A força da palavra, que é o tema do programa, é uma coisa que mexe porque sempre fica uma palavra. Sim. Deus ele vai se comunicando conosco nesses momentos que a gente é levado a ir além. Uma palavra fica. Para mim, uma das palavras que mais me marcaram das Sagradas Escrituras foi Eclesiástico 2. Sim. Né? Versículo 1, versículo 2. Né? Mas é a palavra que me chamou a atenção da confiança, das provações. Pronto. Sim. Te prepara para as provações. Então, assim, a nossa vida, né, nunca vai deixar de ter provação. Mas qual é a palavra que vai realmente nortear o nosso caminho? Né? Mesmo com essas provações que vão existir, que nunca vão deixar de existir, né? Mas é a palavra que é a presença de Deus. Né? Então, a gente tem a Bíblia hoje encadernada, né? Que eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem uma Bíblia na sua estante,
naquela grande que está aberta, toda empoeirada, meu irmão e minha irmã, passe um paninho, tire essa poeira e comece a ler a palavra de Deus, né? Porque ela não é para ser enfeite das nossas casas, é para ser desbravada, é para você se aventurar nas Sagradas Escrituras. Porque com certeza nós vamos nos encontrar ali, no projeto de salvação de Deus, desde a sua criação até a sua plenitude em Jesus Cristo. Sim. Né? Então nós nos encontramos nas Sagradas Escrituras, né? Porque a palavra foi para nós, ela foi escrita para cada um de nós. A Bíblia foi escrita para você, como tem um livrozinho também do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que é um dos baluartes também da renovação, do qual também recebi muita formação dele, por isso que estou aqui nos meios de comunicação, que era o carisma da Canção Nova. Eu me sinto portador de muitos carismas, né? A graça de Deus, né? Eu estive com Nova Jerusalém, lá com o Padre Caetano, formação com ele, convivi com o Monsenhor Jonas Padre Eduardo. Padre Eduardo Douglas. Também, né? Também. Monsenhor Jonas Abib. O início do Moisés com a Emi, a gente andava muito juntos, não é? Então, eu tive toda essa caminhada, e tive essa graça de Deus de ter pessoas ao meu lado, assim também, que ia me alimentando também na fé, né? E pessoas maravilhosas, como eu disse, que é o Padre Caetano, né? Sim. E hoje a minha gratidão a ele será sempre eterna. Mas nós estamos já no finalzinho do programa, e eu gostaria que você fizesse uma oração por os que estão nos assistindo, principalmente sobre este mês da Bíblia, da Palavra de Deus, que possamos nós, cada um de nós, também nos abrirmos a este amor, amar a palavra de Deus. Era isso que o Padre Caetano fazia a gente sentir. Sim. No primeiro momento era amar a palavra, a gente dormia com a palavra, eu muitas vezes, travesseiro era a Bíblia, né? Onde com a minha Bíblia? Toda, a intimidade, né, Ibiapina? É uma pessoa a Bíblia, exatamente. Né? É o próprio Jesus com a gente. Então, isso. Que esse amor possa renascer no meu coração, no seu coração, o amor à palavra de Deus que nos transforma e que nos dá vida e vida em abundância. Com vocês agora, o Padre Ed Milton. A sua oração. Então nós pedimos a Deus que nesse mês de setembro seja um mês motivador, para que nós tenhamos uma experiência com o Deus que se comunica e que essa comunicação, que é o seu amor, a sua salvação, a sua misericórdia, que alcance cada um de nós. Nós que estamos aqui, a produção do programa, o Ibiapina, mas você que está aí nos acompanhando, seja onde você estiver. A palavra de Deus, que ela seja suporte, fortaleza, leveza, essa brisa leve. Que não fiquemos somente no mês de setembro, mas que seja um mês da descoberta ou da redescoberta da palavra de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra chegue no mais profundo do nosso ser, que possa ser luz aonde há trevas, que possa realmente nos fazer mais maduros na fé, cristãos mais encorajados, mais ousados, para que também essa palavra, nós sejamos instrumentos dela para tantas pessoas que têm sede de Deus, sede da verdade, sede de uma vida de intimidade, uma vida profunda, e que nós possamos, com essa palavra, contemplar o Cristo ressuscitado, aquele que se deu por cada um de nós, que salvou a cada um de nós. E essa palavra vai nos fazendo ser discípulos a cada dia do Mestre, ele que está vivo no meio de nós. E que com isso, que a ação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, esteja agora aí, onde você está, no seu coração, te fazendo ter um gosto pela palavra de Deus, uma busca pela palavra de Deus que te faça ser um homem e uma mulher, novos e novas, deixando com que o Espírito Santo vá agora renovando todo o teu ser. E com isso, nós pedimos a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom sábado para você. Agradeço de coração a sua disponibilidade de estar aqui conosco, e com certeza o programa está aberto para o Instituto. E é uma alegria a gente recordar tantas coisas boas na nossa caminhada, servindo a Deus sempre com alegria. Muito obrigado. Amém. Nossa grande gratidão, né? E foi uma bênção de Deus estar aqui partilhando, né, da palavra de Deus e da vida. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.